vivendo uma época totalmente diferente na história recente da humanidade. E o que vivemos hoje poderá impactar e até mesmo transformar nossas ações futuras. Eu sou a professora Núbia Carla Ferreira Cabal, membro do grupo de pesquisa GP-EAD-TEC da Universidade Estadual de Maringá. E eu fui convidada pela professora Vanessa, do Laboratório de Aplicação Pedagógica Interdisciplinar da UEMP, o LAPIS, para participar da série especial intitulada Pandemia e Educação, Desafios e Possibilidades. Acredito que teremos muito a discutir sobre esse tempo em que vivemos e teremos muitas reflexões a fazer quando tudo isso acabar também. Porém, estamos vivendo o processo, estamos vivendo o momento e eu acredito que podemos olhar de várias formas para esse momento. Mas hoje aqui eu gostaria de levantar 3 aspectos que eu considero importante da gente refletir. O primeiro aspecto sobre as aulas remotas que estamos tendo refere-se à questão da autonomia do aluno. Nós estamos observando, neste momento, que todas as crianças, desde o pré até a graduação, pós-graduação, então crianças e adultos, estão tendo que se readaptar, estão tendo que aprender a aprender e aprender de forma remota. E um ponto que eu acredito que é muito importante a gente questionar é a respeito da autonomia do aluno. Muitas teorias em educação à distância levam em consideração a questão da autonomia do estudante, porque é a autonomia que vai definir os níveis de estrutura e de diálogo de um curso. E é claro que uma criança de 5, 6, 10 anos não tem ainda autonomia para gerenciar seu tempo, para gerenciar sua aprendizagem. E eu observo que talvez isso não tenha sido levado em consideração no momento de realizar as aulas remotas. Eu sou professora da rede estadual do estado do Paraná e estamos há 30 dias, mais ou menos, nesse processo de aulas à distância. E nós observamos que as dificuldades são muitas, as dificuldades são grandes. E muitas das dificuldades que estamos passando dizem respeito à autonomia desse aluno, porque são crianças que ficam em casa e que às vezes agora têm que ficar sozinhas, porque o tempo que elas estavam na escola, agora elas permanecem em casa, e elas não têm ainda autonomia para gerenciar seus estudos, sua forma de aprender, fazer as atividades, e muitas vezes elas têm que ser acompanhadas pelos pais, porém esses pais às vezes também não estão em casa, então eles têm que sair, têm que trabalhar. A outra questão é a questão financeira e a questão do acesso às tecnologias, pois o que nós estamos observando é que no ensino público, principalmente, as crianças não têm um computador em casa, às vezes um celular que não é um dos melhores, e o acesso à internet fica difícil. Então, são muitos casos que dificultam o acesso às aulas, o acesso às atividades de forma remota. Mas essas questões todas já foram discutidas e o que eu queria então pontuar é a questão da autonomia do aluno e das metodologias que poderiam, ou que podemos pensar, ser levadas em consideração na questão das crianças. Então, nós temos metodologias, nós temos teorias que discutem a questão da autonomia do aluno para a educação à distância. É claro que uma criança de 10 anos não tem autonomia para gerenciar seu tempo e as atividades e aprendizagens vão sempre necessitar do apoio e dos pais, ou de um irmão, ou de alguém. Mas a gente está observando que, mesmo com algum sacrifício, os alunos estão conseguindo alcançar os objetivos. Aí, destacando sempre que nós estamos falando de um processo que encontra-se em curso e em um momento totalmente atípico. Nós temos outras questões que também têm que ser consideradas, juntamente com esse momento, que é um momento de um certo temor de todos,
ficamos todos abalados emocionalmente, psicologicamente, e tudo isso tem que ser levado em consideração. O segundo ponto que eu queria levantar refere-se ao acesso às tecnologias de informação e comunicação. Se a gente olhar para trás um pouco no tempo, nós vamos ver que a grande discussão nas escolas, até uns anos atrás, era justamente o uso do celular na sala de aula. Então, com críticas e defesas, o ponto é que o celular sempre foi uma ferramenta que, às vezes, professores defendiam, outros criticavam, não poderia usar, mas sempre com o argumento de que as crianças iriam se distrair, porque as crianças dominam essa tecnologia do celular e que ele ia tirar o foco da aula e de todas as questões que a gente já conhece. Então, muito se fala das tecnologias de informação e comunicação. E a grande maioria das pessoas hoje usam smartphones, tablets e computadores com acesso às mais diversas formas de informação, fazendo as mais diversas formas de interação. Nós sabemos que hoje a grande maioria das pessoas se comunica pelo WhatsApp. E aí a gente pode falar que é desde uma criança até a vovó. Todo mundo tem acesso a YouTube, assiste vídeos, todo mundo acessa a internet, as redes sociais, todo mundo tem uma página no Facebook ou no Instagram. E a maioria das pessoas interagem por todos esses canais, usam todas essas tecnologias. Isso é um fato. Porém, nós estamos vivendo uma situação muito interessante nas escolas, a partir do decreto que permitiu e orientou as atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19. E que situação é essa? É que muitas pessoas que aí eu incluo professores e alunos, têm dificuldade em acessar e baixar os aplicativos, em utilizar uma plataforma educacional, em postar ou corrigir as atividades e mesmo no caso dos alunos em realizar essas atividades em um ambiente virtual de aprendizagem. E por quê? Se nós estamos falando de pessoas que já estão familiarizadas com as tecnologias, não é mesmo? Bom, eu acredito que só existe uma resposta para essa questão. É que a gente usa as tecnologias para quase tudo. Em quase tudo a gente tem as tecnologias hoje em dia, mas nós não usamos a tecnologia para a educação. Nós temos uma modalidade já de educação à distância, nós temos cursos nessa modalidade, porém, a modalidade presencial, ela não faz uso das tecnologias. Existem muitas formas que já poderiam estar sendo utilizadas, muitos aplicativos que já poderiam estar sendo utilizados na escola, no ensino presencial. Porém, a educação não se apropriou das tecnologias. Então, a gente usa tecnologia para ir ao banco, para ouvir música, para entrar em contato com o mundo, mas não usamos a tecnologia para a educação, não usamos a tecnologia para o aprendizado. E esse é mais um dos problemas que temos que enfrentar agora. E agora, nós temos que aprender em curso, e num momento que não é um momento fácil para ninguém. E o terceiro ponto que eu acho importante destacar também passa pela formação de professores. Porque essa pandemia deixou evidente que nós temos um problema na educação. Ela deixou mais evidente, porque nós sabemos que temos um problema na educação. Porém, agora ele ficou evidenciado, ele ficou descoberto. Ok, a gente já sabia disso. Mas agora tudo ficou mais evidenciado. E não é possível que na segunda década do século XXI ainda tenhamos professores que não sabem lidar com as tecnologias. Isso vai ter que ser repensado. É preciso que isso faça parte dos cursos de formação de professores, porque utilizar as tecnologias para a educação realmente não é uma coisa simples. É preciso aprender, como eu já disse anteriormente, nós temos teorias, metodologias de ensino à distância. E isso tem que passar pela formação do professor, porque ele só vai atuar de forma segura usando aquilo que ele sabe. Então, eu não quero dizer aqui que eu sou a favor de substituir o ensino presencial, principalmente para as faixas etárias mais novas, né?
mas não é uma questão de substituir o ensino presencial pelo ensino à distância. Não é isso. Mas é uma questão que nós temos recursos tecnológicos muito interessantes que poderiam e deveriam ser utilizados pelos professores em suas aulas das mais diversas formas. E nós só vamos fazer isso quando o professor tiver preparado para fazer isso. Ele precisa se sentir confiante, porque o que nós vemos hoje são professores com medo de usar as tecnologias. E por que eu tenho medo? Porque eu não conheço. E por que eu não conheço? Porque isso não fez parte da minha formação. E não é um conhecimento superficial, precisa ser uma formação técnica, precisa fazer parte da formação de professores. Os cursos de graduação, de licenciatura, precisam ter nas suas grades curriculares o ensino através das tecnologias, para que se possa estudar, para que se possa entender, para que se possa mediar a aprendizagem por meio das tecnologias. E eu penso que de agora em diante, o que nós teremos é um novo normal. Porque a gente ouve as pessoas dizendo, quando tudo isso acabar, quando tudo voltar ao normal. Eu acho que daqui para frente o que nós temos é um novo normal. Ou seja, isso não vai acabar num passe de mágica. Nós não vamos acordar um belo dia e voltar para as nossas salas, para a nossa vida como ela era antigamente. Nós não vamos acordar e dizer, pronto, acabou, vamos voltar ao que era. O que nós teremos agora é um novo normal. E talvez nós tenhamos momentos presenciais e precisamos também necessitar, de repente, de nos recolher novamente. Ninguém sabe como vai ser. Então, tudo ainda é incerto. Mas o que é certo é que nós devemos olhar para esse momento como um momento de aprendizado. Eu acredito que essa vai ser a grande lição de tudo isso. Então, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, eu acredito que nós devemos insistir para que os alunos e os professores acessem os aplicativos, assistam às aulas, façam as atividades de modo remoto, postem as atividades nos ambientes de aprendizagem, nos ambientes virtuais de aprendizagem, os professores se reinventem, gravem aulas. É difícil? É difícil. É novo? Sim, é novo. Mas é também um aprendizado. E o que eu penso é que nós precisamos nos permitir. Se nós nos permitirmos aprender, se nós nos permitirmos aproveitar essas dificuldades e transformá-las em possibilidades, nós sairemos dessa experiência com novos saberes, com novas práticas, que serão úteis e válidas e serão muito mais consoantes com o nosso tempo. Eu queria agradecer à professora Vanessa, do LAPS, da UEMP, e dizer que estamos à disposição. Nós somos pesquisadores da área de educação à distância e tecnologias educacionais. Estamos vivendo esse momento que é difícil para todos, mas eu acredito que sairemos mais fortalecidos e sairemos melhores de tudo isso se nos permitirmos aprender como todos os dias o homem precisa fazer. É preciso aprender. Obrigada.